Franguinho sem censura. A resenha esportiva em que a linha é não ter linha. Amigos, quinta rodada do Campeonato Brasileiro e uma liderança pelo menos inesperada. Agora temos o Bahia City, né, como líder do campeonato, à frente do Atlético Paranaense, ambos com a mesma pontuação. Se bem que essa pontuação do Atlético Paranaense foi conseguida de uma forma meio colaborativa, com juízes que não veem realmente bolas batendo escandalosamente no braço, mais coisas do futebol brasileiro que continua mais um dia, mais uma rodada, padecendo de péssimas arbitragens. Um resultado não muito feliz, o Botafogo perdeu para esse mesmo Bahia em casa. E para falar sobre esse assunto, nós temos aqui um botafoguense muito especial, que é hoje o convidado de honra, ele que já foi membro, integrante titular da seleção do Franguinho, se retirou pelas exigências das lides literárias e agora está de volta para abordar esse assunto, talvez não muito feliz. Estão conosco aqui também Ailton Amalfi e Rodrigo Gini. Eu vou começar por você, Cosme, você que é nosso... já tem muita experiência aqui do Franguinho e tem também toda essa carga dramática que é ser botafoguense. Como é que foi para você esse começo de brasileiro e essa primeira derrota no Brasileirão? Meu querido Lito, Ailton, Rodrigo e todo mundo que está com a gente, que bom estar de volta, viu? Sempre foi uma alegria para mim participar dessa seleção aí, apesar de eu ser um esforçado reserva, e também continuar como ouvinte de vocês, que eu estou sempre ligado no programa. E convidado, melhor ainda. Bem, eu vou te falar, como botafoguense, que eu estou animado com o time. Eu acho que o que aconteceu no ano passado foi muito traumático, mas o segundo turno foi tão trágico quanto o primeiro foi surpreendente. Eu quero dizer que o Botafogo ganhou jogos absolutamente inexplicáveis e depois perdeu também jogos inexplicáveis e nesse saldo acabou ficando em quinto lugar, que eu acho que é um lugar digno para o Botafogo, diante do time que ele tem. E entendo que, em relação ao time do ano passado, o time atual é um pouco melhor. A defesa é mais fraca, eu acho, porque não tivemos substitutos à altura do Adrielson, do Lucas Perry, mas temos novos jogadores aí no ataque e eu acho que o Botafogo vai melhorar. Eu gosto do treinador, acho que a torcida também vai ficar um pouco mais realista. E não vou falar nada para não dizerem que eu sou um louco sonhador. Mas eu estou torcendo e estou animado com o Botafogo. Acho que esse ano vai ser bom. Esse louco sonhador, Amalfi, talvez caiba para o momento do Arthur Jorge ontem de escalar um zagueiro de 1,93 m, digamos, Alejandro Barbosa, o argentino, como centroavante. Uma tentativa de ter um homem com uma postura mais agressiva, mais alta, lá ao lado do Júnior Santos. Como é que você definiria essa posição? Um acesso de loucura? Bom, não deu certo, né? E apostas são assim: quando a gente ganha, a gente é gênio, quando a gente perde, a gente é imbecil. Hoje ele está mesmo na... Vamos para ser... vamos dizer, um pouco mais delicado, está como sonhador, mas você que não é botafoguense e não costuma ser muito condescendente com essas emoções, o que você diria desse momento? Eu acho que foi aí crise de ansiedade, né, do Arthur Jorge. Foi uma crise de ansiedade, porque aqui o Botafogo é mais time do que o Bahia, ninguém nega isso, né? E não pode perder um jogo como perdeu ontem para o Bahia. O Botafogo estava liderando, eu acho que a moral da tropa ia ficar muito alta se o Botafogo ganhar ontem. É começo de campeonato? É. Mas um pontinho aqui, um pontinho ali, vê o Palmeiras perdeu um pontinho ali, está se recuperando. E quando a gente vê um Palmeiras pelo retrovisor, é de se preocupar. Então, eu acho que foi uma crise de ansiedade do Arthur Jorge para botar um grandão lá para fazer um gol de cabeça. Foi isso. Rodrigo, mais uma rodada com os juízes, vamos dizer, como protagonistas, não todos do bem.
Teve um caso ali com o Vasco, o Vegete, que insistem em chamar de Verrete, mas é com G, então é Vegete, né? Ele tentou dar um chapeuzinho no zagueiro, a bola bateu no braço do zagueiro, o Daronco, que era o quarto árbitro, estava de frente para o lance, o Bandeirinha estava muito próximo, ninguém se manifestou, o juiz mandou seguir. Teve realmente, foi mais um momento de críticas, as críticas choveram em cima da arbitragem. Eu queria saber o que você acha dessa situação, da inércia da CBF, tudo isso que vem acontecendo, e se você consegue antever alguma modificação nesse status quo. Olha, Lito, a gente já tinha comentado em programas anteriores que o campeonato começou já na primeira rodada com vários pontos polêmicos, com vários questionamentos, juízes afastados, etc. Outro dia o presidente do Atlético até falou, um tom de brincadeira, mas uma frase que dá um pouco o tom do que está acontecendo. Ele falou: eu vivi para viver o presidente do Flamengo reclamando de arbitragem. É verdade. Aí cada um interprete como quiser e tal, mas quer dizer, chega um ponto em que está sendo maléfico para todo mundo. O Vasco, você citou esse exemplo, já tinha tido, né, o jogo com o Grêmio lá já tinha tido uma marcação equivocada também. Então, a CBF parece que tenta dar alguma satisfação para a torcida, para os clubes, etc., mas é o que eu falei, vai chegar um ponto que se você afastar cada juiz por causa dessas marcações, você não vai ter quem apite. Porque é problema em campo, é problema no VAR, a interpretação do VAR duvidosa, é complicado. É uma situação bastante difícil. Luiz Cosmo, que título você daria a um livro, a uma crônica sobre essa situação? Um futebol que tenta se reerguer, um futebol que tenta, quer dizer, cogita de formar ligas e todas essas estruturas aí se antepondo a esse progresso, capitaneadas mesmo pela CBF, que parece que só tem olhos para o seu balanço financeiro. Na marca do pênalti, acho que traduz a nossa urgência. Sem dúvida, traduz a nossa urgência. Olha, eu estou aqui com o livro do nosso querido Cosme, e eu estava... Né, Beaty Nights, acho que eu sei o que é Beaty Nights, né? Todos nós sabemos o que é Beaty Nights. Catiripapo, eu sei. Borogodó é que eu acho que o mais difícil de se definir, o Cosme. Borogodó, o que seria assim? É um charme? É um estilo? Por exemplo, o Rio tem uma palavra que acho que... Aqui eu estou em minoria hoje, hein? Eu sou o único paulista, né? No Rio tem uma palavra que eles chamam de chinfra. Chinfra é uma coisa de estilo, é um charme. O que seria Borogodó? Conte para nós, e depois os amigos cariocas aí falam se eu estou errado ou se eu estou certo. O Borogodó é um estilo, é charme, o que é? É como tantas palavras em português, né? O Borogodó pode ter muitos significados. Esse que vocês abordaram é bastante usado, né? É um charme, é um tempero que se dá. Tem comida com borogodó, tem pessoas com borogodó, tem jogadores de futebol com borogodó. E o borogodó em si foi uma palavra que eu escolhi porque eu acho ela bastante sonora. Ela até vale uma expressão, o ó do borogodó. O que quer dizer isso? Se você tirar o ó, não sobra nada do borogodó. Ele vira uma palavra impronunciável, porque só tem o ó como vogal, né? Então... É uma palavra que me agrada muito, faz parte de uma época do Rio Antigo, na qual meu pai viveu, e meu pai gostava muito dessas palavras. Tem uma crônica em homenagem a ele, que justamente tem esse título, Beaty Nights, Catiripapas e Borogodó, que eu então pedi licença e coloquei como título do livro. Rodrigo, qual é o borogodó do futebol brasileiro hoje? Tem algum borogodó ou está mais para catiripapos? Está mais para catiripapos. Agora, tem alguns borogodós interessantes, né? Você começou citando um, que é esse começo bacana do Bahia. Eu gostei muito, embora seja muito cedo, mas eu acho que o Criciúma começou o campeonato de uma forma bem digna, né? Veio aqui, empatou com o Atlético, depois humilhou, massacrou o Vasco. Então, eu acho bacana você ver os clubes subindo
com algum potencial que não seja só lutar para não cair, tem muito campeonato pela frente, mas são alguns dos borogodós. Até vocês falavam de Palavras, eu como carioca também, ou fluminense, né, porque eu nasci do outro lado da ponte, mas eu me lembro também do Teleco-Teco e do Balacobaco, né, que era bem nessa linha. E no caso aí, o nosso querido, né, que ele era uma pessoa... Era impossível não gostar do Sargentelli. Ele podia até discordar de algumas posições machistas dele, né? Era impossível não apreciar a simpatia do... Então, ele tinha aquela coisa, né? Moreninha linda do Teleco-Teco, moreninha linda do Borogodó, né? Então, era impossível. Então, no livro do Cosme, tem muita coisa assim, tem muito Borogodó. Ele dividiu, né, aqui em 5, né? Papo de Boteco, 5 módulos, né, Cosme? É isso mesmo. Papo de Boteco, Gente da Vila Buarque, Na Catraca, Os Imortais e Álbum em Preto e Branco. Então, eu falo com essas palavras que o Gini falou, o Sargentelli usava muito, e eu acho que você deve ter vivido o Sargentelli também, né? Aquela simpatia, né? Meio canastrona, você gostava disso e você usa isso nas suas crônicas? Olha, para mim, a maior virtude do Sargentelli é ser botafoguense, além de ser um ótimo frasista, e tinha uma voz maravilhosa também, né? Fez parte daquele Rio antigo, de muito brilho, dos grandes shows, né? Agora, hoje, passados alguns anos, algumas décadas, né? Muito é contestado, né? Do machismo, de uma posição talvez desrespeitosa com os negros, coisa que naquela época a sociedade via de uma outra maneira e o Sargentelli estava naquele contexto. Eu lembro do Sargentelli como um botafoguense muito apaixonado. O meu livro, apesar de toda a minha paixão pelo Botafogo, quase não fala de futebol, né? Eu diria que não fala nada. Ele tem uma crônica de esporte, que é uma crônica sobre o turf, sobre as corridas de cavalo, sobre um grande craque que eu vi nas pistas, e também fala muito de gente, são histórias do dia a dia, são crônicas, ou seja, histórias que não têm nada de extraordinárias, elas têm no ordinário, no sentido da palavra, do dia a dia, de que pode acontecer comigo, com você e com todo mundo que está nos ouvindo, são essas histórias que eu gosto de contar e procuro contar no meu livro. Dividir em blocos, porque tem uma parte realmente de situações que acontecem em botecos, em balcões, no transporte público, dentro do meu bairro. Eu lembro também dos imortais, que são grandes jornalistas, amigos, que infelizmente já nos deixaram. E tem uma parte final, que é o álbum de família, que justamente, álbum em preto e branco, que eu faço uma homenagem à minha família, conto umas histórias das minhas mães, da minha mãe, do meu pai, dos meus irmãos, da minha avó, enfim, aquele Rio antigo. Eu nasci em Vila Isabel, morei lá por muitos e muitos anos, ainda tenho muita saudade do Rio, mas hoje tenho mais tempo de São Paulo do que do Rio, e é isso que eu procuro misturar, assim, como vocês disseram, botando um pouquinho de Borogodó nessas histórias, para tentar, né, entreter e divertir os meus leitores. Ô Cosme, você foi um homem sempre ligado à palavra. Você tem uma carreira de exceção, uma carreira brilhante como jornalista, da qual você abdicou para se dedicar à vida literária. Você teve esse apelo das letras. Está valendo? Como é que é essa... Você tem também a experiência da luta. Você sabe, o jornalismo é uma luta cotidiana, nem sempre compreendidos, nem sempre bem aceitos, mas sempre vitais para a sociedade, para a democracia, para o pensamento político, social, tudo. Como é que está sendo agora a vida de literato? Você virou exclusivamente escritor, você está se dedicando só a isso. Como é que é essa vida? Descreve para a gente. Sim, é uma mudança grande, né, Lito? Agora, as mudanças, quando são decididas por nós, elas passam a ter um sabor de desafio, né? E isso é muito, muito saboroso e muito instigante para nós. Jornalistas gostam de desafio, precisam de desafio. Amalfi, se você fosse escrever uma crônica sobre um jogador nesse início de Brasileiro, quem seria o teu eleito? Opa, difícil, hein?
Um jogador? Estevão, né? Acho que o Estevão, né? Do Palmeiras, né? Pensei que você ia falar no Cássio. Não. Olha, o Cássio é um super personagem, o Carlos Miguel, mas acho que assim, pensando numa coisa vitoriosa, assim, eu acho que talvez o Estevão, né? Que está nos encantando e parece que ali tá saindo mais coisa boa da base do Palmeiras. Acho que seria o Estevão. Até porque, Amalfi, a gente tem que lembrar que a crônica do Estevão, ela tem um pouco de drama, tem um pouco de polêmica, porque ele é aquele jogador, ele é o Messinho, que estava aqui no Cruzeiro, e que aí a diretoria anterior começou a querer ter parte no passe, não sei o quê, né? No meio do auge da crise do Cruzeiro, que acabou coincidindo com o rebaixamento para a Série B e tudo. Quer dizer, era um jogador que estava aqui, como foi o Vitor Roque também, mas ele tinha todo o potencial de continuar essa briga toda envolvendo família, direção, ele acabou indo para o Palmeiras e agora está estourando. A gente está vendo que depois do Hendrick vem outro talento por aí. E ele já mostrava todo esse potencial, Rodrigo? Sim, demonstrava. Ele é um menino que chegou no Cruzeiro com 10, 11 anos e já era uma joia, já era uma coisa... mas foi o gerenciamento da carreira dele foi uma coisa muito nebulosa, foi parte dos desmandos e das confusões que deixaram o Cruzeiro numa situação horrível, né, em relação a dívidas, em relação ao próprio desempenho do futebol, que agora começa a ser retomado com a SAF. Inclusive, o Ronaldo outro dia vendeu o controle da SAF para o Pedro Lourenço, que é do Supermercados BH, mas a gente vê como é que o bastidor, às vezes, estraga todo um talento que, felizmente, encontrou uma casa nova e no Palmeiras está tendo as primeiras oportunidades e está mostrando o que é capaz. E olha, vou lhe dizer, ele está me impressionando mais até, Amalfi, queria saber o que você acha disso, mas ele está me impressionando mais do que o Hendrick. Porque o Hendrick, ele começou, jogou uma grande partida, uma, duas, aí caiu, jogou, né? Oscilou, normalmente... Esse Estevão, ele não está oscilando. Acho que ele já jogou 5 ou 6 partidas, não oscila, ele só joga bem, cada vez melhor. Ontem ele jogou muito. E o Rodrigo, ele saiu de um Palestra Itália para outro, né? Foi isso, né? Que o Cruzeiro saiu de um Palestra Itália para outro. Verdade. E como o Lito falou, eu acho que uma crônica, acho que o Cosme escreveria sobre o Cássio e ele aceitar humildemente o banco seria uma grande crônica. Você tem toda a razão, Lito. É um momento que tá me partindo o coração. Eu não sou corintiano, vocês sabem perfeitamente que eu sou botafoguense, mas eu sou um apaixonado pelo bom futebol, pelos ídolos, pelos jogadores como Cássio, que se dedicam de corpo e alma, de alma principalmente, a um time que de repente começa a ser vaiado, começa a pedirem que ele saia, que ele vá embora. Quer dizer, essa volatilidade da idolatria, quer dizer, é um momento do Cássio, para mim, muito difícil. Eu imagino o que ele esteja sentindo, o que ele está passando. Até, sabe... me condói. Sem falar na admiração, no potencial, no respeito que esse sucessor dele, Carlos Miguel, né? Esse gigante literalmente, né? Gigante tanto pela sua estatura quanto pelo que ele tem jogado, né? Estou vendo com muito bons olhos, mas esse momento do Cássio está me partindo o coração. Não, e é bonito a altivez do Cássio, né? Entrar, sentar no banco, às vezes as câmeras pegam ele... e nada mais Cássio do que isso, né, Mal? Exato, nota 10, né? Incentivando o time, sem nenhum rancor. Muito legal. Acho que uma crônica, acho que o Cosme escreveria uma grande crônica do Cássio. Sem dúvida. Eu gostaria até de... O Cosme voltou. Que ele voltou. Gostaria até que ele falasse sobre isso. Nós estávamos falando aqui, Cosme, qual seria... para escolher um jogador nesse Campeonato Brasileiro para se escrever uma crônica. O Amalfi sugeriu primeiro o Estevão. Eu falei no Cássio. Quem você escolheria? Olha, eu escolheria... Adoro o Cássio, mas escolheria o Júnior Santos. O Júnior Santos é o nosso vento forte. Para quem teve o Furacão,
O Júnior Santos é um vento, é um jogador raçudo, gosto dele, não afina, dá a camisa pelo Botafogo, tem uma identificação incrível com a torcida e acho que ele merece uma crônica, é o nosso grande artilheiro, está fazendo gol que não para. Eu escreveria, sim, uma crônica com muito carinho para o Júnior Santos. Já fiquei louco para ler. Já quero ver essa crônica. Ô, Cosme, você vai lançar o seu livro em Belo Horizonte, né? Eu queria que você desse o serviço. Eu estava falando com você outro dia, acho que o Rodrigo conhece, para dar um pulinho no bolão, né? Hein? Com certeza. O espaguete do bolão, depois do lançamento. Ou terminar a noite no shopping da fábrica também, que é ponto de jornalista, e o mexidão lá é uma coisa. Inclusive, eu até peço desculpas para o Cosme, porque ele me mandou mensagem com convite, eu não consegui responder, mas vou estar lá com certeza. Né? Quero ler as crônicas como fã do gênero e como, né, admirador do trabalho do Cosme, vou estar lá com certeza. Ô, Rodrigo, muito obrigado. Olha, está aqui o livro, Birinades, Catiripapas e Borogodó. Nós vamos lançar na livraria Quixote no dia 7 de junho, ou seja, daqui a mais ou menos um mês. A livraria fica ali no bairro Savassi, se eu não estou enganado. Exatamente. E que alegria poder lançar um livro de crônicas numa terra de tantos cronistas maravilhosos como Belo Horizonte. Para quem não lembra, Fernando Sabino, Otto Lara Rezende, Paulo Mendes Campos, tanta gente brilhante que passou por Belo Horizonte, que às vezes nem eram mineiros, mas tinham uma intimidade com o estilo que acabaram virando. Rubem Braga também. É aquele gênero literário que acabou adotado com muito amor e interesse pelos brasileiros. Porque é um pouco parecido como o futebol. Humberto Werneck, que é um cronista também mineiro e dos bons, costuma dizer isso. Quer dizer, quem inventou o futebol não foi o Brasil, foi a Inglaterra, foram os ingleses. Mas o Brasil virou o país do futebol. Quem inventou a crônica não foram os brasileiros, foram os franceses. Mas os maiores cronistas que tivemos são todos brasileiros. E o Brasil criou, com uma simbiose muito interessante entre jornalismo e crônica, o crescimento desse gênero, que continua até hoje, com jovens cronistas, muitas mulheres maravilhosas escrevendo crônicas brilhantes, estão aí pelos jornais, pelas revistas, e eu estou muito entusiasmado, viu? Há pouco o Lito falava do desafio de mudar de profissão. Para mim foi muito bom, eu tenho muito amor, muita saudade do jornalismo, mas o jornalismo continua me ajudando a fazer as crônicas, no sentido que me deu uma certa cara de pau, um certo borogodó, para perguntar para as pessoas, para bater um papo, para trocar uma ideia, porque todo mundo tem uma história. E nada, ou talvez poucas coisas na vida sejam melhores do que ouvir ou contar uma boa história, né? Então, é nisso que eu tenho me concentrado, sabe? Lito, Ailton, Gini, todo mundo. Eu virei mesmo um cronista, sou escritor e sou vendedor de livros. Eu ando com meus livros na mochila, eu paro numa livraria, eu ofereço, eu tento oferecer pelo Brasil todo, eu já vendi em várias cidades brasileiras, fiz vários lançamentos, inclusive até em Portugal, e agora estou muito animado com esse lançamento em Belo Horizonte. Quero mostrar minhas crônicas e digo para vocês o seguinte, eu tenho ido até onde o meu livro não consegue chegar. Por exemplo, nas penitenciárias do Estado, eu me esforcei bastante, fiz contatos com as autoridades, consegui uma autorização e tenho ido semanalmente aos presídios femininos mostrar a escrita, a literatura, não só a minha, mas a de grandes cronistas como Rubem Braga, como Fernando Sabino, Antônio Maria, para as presas do Estado de São Paulo. A minha resposta tem sido maravilhosa de todas essas pessoas. Sem dúvida. Esse é o nosso Luiz Cosme. Sem dúvida, tem o dom da escrita, o dom da narração. É um escritor privilegiado, mas privilegiados mesmos somos nós que podemos contar com ele aqui no Franguinho. Agora, eu queria, então, Cosme, que você pudesse detalhar. Vai ser no Dom Quixote, espero que isso não seja nenhuma alusão a lutas vãs contra moinhos de vento, espero que não, mas vai ser no Dom Quixote, que dias e que horas? Olha, Lito, eu confesso aqui, né? Nada como a gente ser transparente com o nosso público, que, aliás, é tão nosso amigo. Eu confesso que eu não tenho certeza se é Dom Quixote ou apenas Quixote. Acho que é Quixote só. Mas seja como for,
vai ser no dia 7 de junho, na Livraria Quixote, em Belo Horizonte, no bairro Savassi. É a livraria da Cláudia e do Alencar. E eu vou estar esperando todo mundo lá, muito feliz. E eu tive a sorte, viu, Lito? Uma dessas sortes que a gente tem na vida o jogador Gustavo Scarpa, que bate na bola como poucos e tem um interesse muito grande pela leitura, me fez a gentileza, recebeu o meu livro, tirou uma foto e me mandou. Eu até divulguei nas redes sociais e estou lá esperando a torcida do Atlético, empolgada aí com essa força que o Scarpa me deu, e, naturalmente, também a do América, a do Cruzeiro, a do Tombense, a do Tupi de Juiz de Fora e de tantos torcedores mineiros maravilhosos que quiserem aparecer lá. Vai ser uma alegria muito grande para mim poder autografar o meu livro para todas essas pessoas. Então, amigos, você já sabe, se você é de Belo Horizonte, se você está passando por Belo Horizonte, você já tem data e endereço certos. Vá lá. O livro é uma delícia e a companhia do Luiz Cosme, não menos. Amigos, muito obrigado aí. Esse programa foi uma delícia, como a gente já antecipava, já sabia. Amalfi, Rodrigo, Cosme, muito obrigado pela aparição especial. E volte sempre. Você sabe que aqui você é titular, sua cadeira é cativa. Amigos, abraços, até a próxima. Franguinho sem censura. A resenha esportiva em que a linha é não ter linha.